A jornada da herança e da continuidade. O legado de Números 27. Imagina só a seguinte cena: um deserto imenso, árido, bem no entardecer, com aquele vento quente soprando areia por cima de milhares e milhares de tendas. O ar tá pesado, sabe? Tem toda aquela atmosfera carregada com o fim de uma era. Estamos entrando agora no capítulo 27 do livro de Números. E olha, à primeira vista pode até parecer só um registro administrativo antigo, um censo qualquer. Mas o que a gente tem aqui, na verdade, é uma história profundamente emocionante, quase como um roteiro de cinema, falando sobre justiça, sobre passar o bastão e sobre como uma promessa consegue sobreviver. Uma geração inteira do povo de Israel está morrendo ali naquelas areias do deserto. E a tensão sobre o futuro da nação chega no ponto máximo. E aí fica aquela pergunta que não quer calar, que angustia a alma de qualquer um. O que exatamente acontece quando o tempo acaba para quem caminhou 40 anos num deserto tão duro? É um peso emocional absurdo em cima dessa nação que está acampada ali, batendo na porta da terra de Canaã. O luto por tudo que ficou no passado e aquela incerteza gigantesca sobre o amanhã estão caminhando lado a lado. A grande dúvida é: será que a promessa de Deus também vai morrer junto com as pessoas que não conseguiram atravessar a fronteira? Parte 1. O fim de uma geração. Nesse momento de fim de ciclo, o luto é muito real, claro. Mas o agir de Deus não se paralisa por causa da perda. Deus está, na verdade, reorganizando o seu povo. É uma transição severa, forte, onde é preciso decidir quem vai herdar a terra e quem vai ter a responsabilidade imensa de liderar os próximos passos dessa jornada épica. E o que é espetacular nisso tudo é a profundidade da coisa. Não estamos falando só de um censo para saber quem ficou para trás, não. É a prova incontestável de que as promessas de Deus simplesmente sobrevivem ao tempo. Sobrevivem às crises e até às nossas falhas humanas. A aliança divina se recusa a ser enterrada nas areias do deserto. Ela continua viva, pulsando, só esperando por quem tem a ousadia de ir lá e reivindicar essa promessa. Parte 2. A coragem das filhas. É bem aqui que a nossa história dá uma guinada incrível. A gente sai daquelas estatísticas frias de uma nação e olha direto para o rosto de 5 mulheres notáveis: Mahlah, Noa, Hogla, Milca e Tirza. É uma verdadeira faísca de coragem no meio da multidão, que acaba gerando um conflito inesperado e, olha, absolutamente inspirador. Isso mostra o tamanho do que estava em jogo ali. Pensa bem no contexto do Antigo Oriente. A regra era claríssima e muito dura. Apenas os homens podiam herdar as propriedades da família. Então, quando o pai dela, Zelofiade, morreu sem deixar filhos homens, a cultura da época ditava que o nome da família seria apagado e a herança totalmente perdida. Mas sabe de uma coisa? Essa exclusão cultural não intimidou essas mulheres de jeito nenhum. Elas se levantaram e fizeram um clamor público por justiça, ali em pé, de frente para toda a liderança de Israel. Um verdadeiro ato revolucionário. O coração de tudo isso está nas palavras exatas que elas disseram: nosso pai morreu. O nome dele desaparecerá só porque não teve filhos homens? Nossa, tem uma força estrondosa nessa declaração. Não é só um pedido burocrático por um pedaço de terra. É um desejo ardente de pertencer. É o grito de quem bate o pé e se recusa a perder a sua parte na promessa. Elas simplesmente não aceitaram o silêncio como resposta. Parte 3. Justiça e herança divina. Esse caso enorme é levado direto a Deus, e a resposta que vem dos céus vira de cabeça para baixo tudo o que se esperava. Deus não se prende a essas distorções culturais ou burocracias humanas que só limitam as coisas. A justiça divina olha para o indivíduo e escuta exatamente aqueles que o sistema costuma esquecer. E Deus diz: as filhas de Zelofiade falam o que é justo. Essa é a sanção de Deus. E o mais fascinante é que um caso isolado, o grito de 5 irmãs, acabou gerando uma nova lei nacional em Israel. Virou jurisprudência oficial. Isso mostra pra gente um sistema jurídico que é vivo, dinâmico e, acima de tudo, guiado por Deus para proteger os mais vulneráveis e consertar estruturas que eram injustas. E é maravilhoso ver como isso se conecta com o que grandes pensadores perceberam ao longo da história. O teólogo Charles Spurgeon via nesse evento o retrato exato de uma oração ousada. Olha só os passos. Elas se aproximaram com confiança, falaram do problema com muita clareza, confiaram plenamente na justiça do Senhor e, claro, receberam a resposta divina. João Calvino também pontuou algo incrível sobre isso. Ele disse que, enquanto um monte de gente morreu no deserto por pura falta de fé, essas 5 mulheres estavam ali, lutando bravamente por uma terra que elas nunca nem tinham pisado. Afinal de contas, a verdadeira fé é isso, não é? É desejar com todas as forças e lutar por aquilo que Deus prometeu, muito antes de ter a posse na mão. Parte 4. O peso da despedida.
Depois dessa vitória tão luminosa, o clima da nossa história muda de figura. O foco se volta para o grande líder da nação, Moisés. Entra um tom bem mais reflexivo, mais solene, trazendo o clímax emocional da renúncia desse patriarca. Ele recebe a ordem de subir ao Monte Abarim. E lá do alto, ele contempla toda a terra prometida. É de tirar o fôlego. Mas existe uma dor muito silenciosa no meio dessa beleza toda. O líder consegue ver a promessa ao longe, mas sabe que seus próprios pés nunca vão tocar naquele solo. É um momento de uma dor poética e incalculável, mas o que a gente vê ali é uma aceitação total do destino. Sem ficar discutindo, sem nenhuma revolta e sem nenhuma murmuração. Isso nos leva a um contraste muito profundo. John Wesley, outro grande pensador cristão, observou isso de forma brilhante. Ele diz que o coração carnal, aquele que é dominado pelo ego, ficaria amargurado numa hora dessas. Iria buscar manter a posição a todo custo, sentiria inveja do próximo líder ou afundaria num mar de autopiedade ao ver que perdeu o poder. Mas um coração transformado age de um jeito completamente diferente. A maturidade espiritual brilha exatamente aí, no fato de ele morrer para o próprio ego, pensando exclusivamente na continuidade da missão e no bem-estar de todo o povo. E é movido por esse espírito de maturidade que Moisés faz uma oração inesquecível. O líder pede a Deus que levante um sucessor, e o motivo é um só: para que não sejam como ovelhas sem pastor. Pessoal, a compaixão transborda aqui. É a figura de alguém que está se despedindo da vida, morrendo para os seus próprios sonhos terrenos, mas pensando 100% na segurança e no futuro da sua comunidade. É de arrepiar. Parte 5. O verdadeiro bom pastor. E olha que coisa espetacular! Esse clamor por um pastor atravessa os séculos e eleva a nossa exploração para uma revelação que é eterna. Essa troca de liderança que está acontecendo ali no deserto aponta todos os holofotes, na verdade, para o Salvador Supremo de toda a humanidade. O sucessor escolhido por Deus é Josué, e o detalhe que é de explodir a cabeça está na raiz do nome. Josué, no hebraico, é Yehoshua. Jesus, séculos mais tarde, é Yeshua. É exatamente o mesmo nome e carrega o mesmíssimo e poderoso significado: o Senhor salva. Existe uma linha muito clara, de ouro, desenhada pela providência de Deus bem aqui. Esse paralelo mostra pra gente a diferença gigantesca entre a limitação da lei e a plenitude da promessa. O primeiro grande líder, Moisés, representando a lei, conseguiu guiar o povo pelo deserto, mostrar qual era o caminho certo, mas ele esbarrou no limite do Rio Jordão. A lei tem esse detalhe: ela não tem o poder de introduzir a humanidade na nossa herança final. É necessário que o sucessor, aquele cujo nome significa o Senhor salva, conduza o povo de forma definitiva para dentro da promessa. Aquele clamor que ecoou lá no deserto encontra sua resposta perfeita no Novo Testamento. Séculos e séculos depois, quando Cristo olha para as multidões, ele solta praticamente as mesmas palavras angustiadas do Monte Abarim, que as pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. O nosso verdadeiro e definitivo pastor não apenas sentiu compaixão lá do alto, ele desceu e deu a própria vida para garantir que a herança eterna jamais fosse perdida. Ele é o cumprimento exato, maravilhoso e completo daquela antiga oração de Moisés. Parte 6. Nossa promessa e herança. Isso tudo nos traz para a reta final da nossa jornada de hoje, amarrando todas as pontas da história, desde o deserto até os nossos dias, e entregando uma mensagem muito necessária de consolo, de pertencimento e de fé inabalável. Porque enquanto no passado a luta era imensa por uma porção de terra física em Canaã, hoje o convite é para uma herança infinitamente maior, uma herança celestial. Como os textos sagrados garantem para a gente, ela é incorruptível, é eterna, é imaculada e não pode perecer. Aquilo que a terra prometida simbolizava no físico lá atrás, encontra a realização mais plena, segura e eterna na pessoa de Cristo. Tem um ponto fundamental que a gente precisa levar dessa história e que traz um alívio enorme para a alma. Ninguém é indispensável. Lideranças mudam o tempo todo, as gerações passam, crises enormes surgem e somem. E olha, longe de ser algo cruel, isso é profundamente libertador. Sabe por quê? Porque o reino continua firme. O próprio Deus permanece no controle total, conduzindo a sua história e garantindo que o futuro do seu povo está muito bem guardado. Diante de tanta coisa incrível, o apelo reverbera bem no fundo do coração. Que a gente possa ter essa mesma recusa das filhas de Zelofiade, de não aceitar perder a parte na promessa de Deus.
Que não existe espaço nas nossas vidas para tratar a eternidade com indiferença, sabe? Mas que a gente encontre uma resposta viva e um desejo gigante, inabalável, de viver e lutar por essa herança divina maravilhosa. Foi muito especial fazer essa exploração e entender a beleza majestosa da narrativa de Números 27. E aqui vai um convite super caloroso. Para quem sentiu essa mensagem tocar o coração, curta este conteúdo e compartilhe essa esperança de continuidade com muito mais pessoas. E principalmente, é muito importante deixar aqui nos comentários o que mais trouxe inspiração durante a nossa caminhada de hoje. Vamos continuar seguindo em frente, desbravando e mergulhando nos grandes capítulos da fé. Um grande abraço e até a próxima.